Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Como você já sabe, o vídeo fica no canal do YouTube e o áudio vai para as principais plataformas digitais para quem quer ouvir aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e uma série de outras plataformas. Nesse vídeo eu gostaria de te falar 11 dicas para você lidar melhor com o seu dinheiro. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Falar sobre dinheiro é algo interessante, né? Move o mundo, é a parte financeira, o mundo, na maioria dos países, aí é capitalista. E quem não gosta de dinheiro? Eu gosto, com certeza você também gosta. Só que lidar com dinheiro, ninguém tem uma certa facilidade, ou adquirir uma facilidade de lidar com o dinheiro das mais variadas formas possíveis é um desafio para muitas pessoas. Eu estou dizendo isso porque, como vocês sabem, eu atendo alguns empresários aqui no meu processo de mentoria consultiva e eu vejo pessoas, né, também amigos e parentes, enfim, lidarem de formas diferentes com o dinheiro, seja no casamento, seja de forma individual, como eles gastam, como eles investem, as dívidas que fazem. E existem posturas, escolhas que a gente faz na nossa vida, inclusive com o dinheiro, para ter os resultados que a gente tem. Eu gostaria de te passar aqui 11 dicas que eu recolhi, aí, anotei aqui, e tem um motivo muito especial eu estar falando sobre esse tema nesse momento do ano, nessa fase da minha vida, nessa fase do ano com relação aos vídeos que eu tenho postado, simplesmente por um único motivo. A gente está passando por uma situação bastante complicada financeiramente, seja, né, na forma pessoal, o custo de vida no Brasil aumentou muito, muitas pessoas perderam bastante da sua qualidade de vida em função do dinheiro, sobre diversos porquês aí, porque as coisas aumentaram, porque foi mandado embora, porque, né, diversos porquês. E para quem é empresário, né, a maioria das pessoas que assistem aqui o meu canal e ouvem os meus podcasts são empresários ou querem ter aí o seu próprio negócio, vão lidar com dinheiro de uma forma ou de outra e vão precisar saber lidar com algumas coisas que envolvem o dinheiro para que a gente consiga, né, para que você aí que vai passar por isso, possa, ao saber lidar melhor, utilizar do seu dinheiro da melhor forma possível. Então a primeira dica que eu gostaria de te dar é para desenvolver uma estratégia financeira para você pessoalmente e também para a sua empresa, né? O que significa desenvolver uma estratégia financeira? Parece que é algo bastante complicado, a palavra estratégia coloca um certo receio em muitas pessoas, nada mais é do que projetar as suas metas financeiras em termos de receitas e despesas. E aí, no caso das despesas, fixas e variáveis. Fazendo essa projeção, desenhando essa estratégia, de preferência usando uma tabela em Excel aí, se você não sabe fazer, peça um apoio de um amigo ou de um contador, enfim, projetando as suas metas, projetando quanto você quer ter de receita, né? Não só ganhar como prolabore ou como salário, mas ter de receita. E também projetando as suas despesas fixas e variáveis, no final você vai ter aí, obviamente, o seu possível lucro, a sua margem, tanto em reais, né, quanto em percentual, para você enxergar o quanto você está realmente lucrando ou não, tendo prejuízo ou não, e o quanto isso pode levar você para um possível crescimento, já que a gente, tanto no lado pessoal quanto empresarial, precisa entender um pouquinho, né, de finanças, e o dinheiro faz parte, né, desse mecanismo financeiro da gente trabalhar com o dinheiro todos os dias, tanto na vida pessoal quanto na empresa. Então, desenhar uma estratégia financeira é ver aquilo que você quer vender, seja de produto ou serviço, colocar nas receitas, colocar também nas despesas, porque, né, se você compra produto, entra receitas, mas saem despesas também. Todas as despesas fixas, as variáveis, soma a despesa, subtrai essa soma das despesas dessas receitas, você vai ter o seu lucro. Projete isso pelo menos até o final do ano, ou sempre faça isso anualmente para você poder
ver quando você vai poder tomar certas decisões, quando você vai ter dinheiro para as coisas, quando você não vai poder tomar certas decisões, comprar algo, investir algo e uma série de outras coisas. Esse primeiro ponto é muito importante. O segundo ponto é aprender a juntar e fazer aí uma reserva financeira, ou o que a gente chama na empresa de capital de giro. Para você como pessoa física, fazer uma reserva, né? E poder, depois eu vou falar sobre isso aqui também, poder juntar esse dinheiro de uma forma mais inteligente, mas na sua empresa também fazer um capital de giro, ou seja, como se fosse ali uma reserva financeira que você pode, inclusive, pedir o seu gerente do banco, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para investir esse dinheiro num fundo que você possa mexer, mas não deixar na poupança, né? Sempre procurar não deixar dinheiro parado na conta corrente ou numa poupança, procurar meios para render mais esse dinheiro e ter, né, obviamente, uma parte que você possa mexer sempre que você precisar e uma outra parte, se você não precisar no médio prazo ou até mesmo no longo prazo, colocar no investimento para que aquele dinheiro renda para você. Seu gerente vai poder te ajudar a fazer isso, ou mesmo se você já tiver um certo montante e quiser fazer algum investimento numa XP da vida ou numa boutique de investimento, procure um profissional que possa te ajudar nesse assunto. Mas o importante é você aprender a juntar e fazer essa reserva financeira. Ah, Gevandro, mas não está sobrando muito. A gente precisa olhar para as nossas finanças e ver onde é que a gente pode economizar, onde é que a gente pode reduzir tudo aquilo que a gente está realmente fazendo, tudo aquilo que é importante, porque a gente sabe que um dia esse dinheiro do seu capital de giro ou esse dinheiro da sua reserva vai ser necessário. Haja visto aí um período de pandemia, por exemplo, muita gente passou e ainda está passando por isso, de precisar colocar dinheiro, né, dessa possível reserva na empresa, ou para pagar as contas, ou para comprar alguma coisa, ou quando alguma coisa na empresa acontece, um ar-condicionado quebra, um móvel precisa ser melhorado, algo que você precisa comprar, um equipamento que se deteriora e você precisa substituir. Enfim, juntar uma reserva financeira e, no caso de uma empresa, um capital de giro para que você ou utilize com o tempo sempre nos momentos de necessidade ou futuros investimentos é estritamente necessário. Terceiro é aprender a não fazer dívida. Parece ser simples falar, né? Mas existem momentos que muitas pessoas acabam caindo na tentação de procurar bancos, né? Ou procurar, sei lá, qualquer outra pessoa também privada para pedir um empréstimo e aí pagar juros compostos que muitas vezes são exorbitantes e que você vai ficar pagando por anos e anos. Não que eu seja contra a você fazer investimentos ou utilizar do dinheiro de um banco, de alguém ou de alguma coisa para cobrir um certo momento da sua vida que você esteja precisando desse investimento, mas desde que você saiba mais do que 100%, ou seja, sei lá, vou chutar aí, como a gente brinca, né, 200%, como que você vai pagar aquela dívida, em quanto tempo você vai pagar e que você tem certeza absoluta, 200% de certeza absoluta que você vai ter condição de pagar essa dívida. Porque senão ela acumula. E o que eu vejo muitas vezes acontecer, principalmente com empresários, é de fazerem dívidas, principalmente com bancos, não conseguirem arcar com essas dívidas mensalmente e essa dívida acumular e os juros compostos ir lá para um período onde o empresário passa anos e anos apenas correndo atrás de pagar dívidas. Não vai ser a dívida que vai solucionar o seu problema, não vai ser a dívida que vai salvar a sua empresa, vai ser a forma como você pensa o dinheiro e trabalha com ele para você ter o sucesso. Muita gente quer dar um passo muito grande, acaba fazendo uma dívida muito grande que não tem a certeza, né, porque a gente não conhece o futuro, que a gente vai conseguir arcar com aquele valor de pagamento. A gente chuta, né, ou faz ali uma projeção que muitas vezes a gente erra. Se eu fizer uma dívida de 1.000, se eu receber todo mês, se eu conseguir vender 2.000, aí eu pago as contas, aí sobra 1.000, eu pago lá, e muitas vezes nem esse 1.000 você conseguiu receber e você não vai conseguir quitar essa dívida mensal e a dívida vai aumentar. Então, tome muito cuidado, aprenda a não fazer dívidas, de preferência, se você puder evitá-las, evite, para que você não seja uma pessoa corredora atrás de pagamento de dívida, né? E que você utilize o dinheiro da forma mais inteligente para as partes positivas que você quer aplicar o seu dinheiro, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Número 4, aprender o que são, né, e como lidar com receitas e despesas fixas e variáveis.
Eu falei lá no número 1, né? Desenvolver uma estratégia, aí eu falei de receita, falei de despesa fixa e variáveis, mas a gente precisa saber lidar com elas, né? Não só aprender o que são, obviamente, né? Quando eu desenvolvo uma estratégia, para eu desenvolver essa estratégia, eu preciso saber o que é. Mas como eu lido com as despesas? Como eu lido com as receitas? O que é efetivamente uma despesa fixa? Despesa fixa não é aquela que tem um valor fixo ou eu pago R$1.000. Não, é aquela que você paga todo mês. Não é o valor que é fixo, é a conta que é fixa. Né? Ah, o aluguel é fixo? O aluguel é uma despesa fixa, porque você paga todo mês, caso você pague aluguel, óbvio. A luz é fixa? É. A internet é fixa? É. Você tem várias contas fixas, independente do valor daquela conta, né? Até porque o telefone vem R$100 esse mês, 120 no outro. O valor em si pode ser diferente, mas despesa fixa é aquela que você paga todo mês. E aí você pode transformar também algumas despesas variáveis, como pagar um 13º, pagar alguma coisa que efetivamente vai ser feita lá no final do ano, por exemplo, férias de colaborador, e uma despesa fixa. Como é que você faz isso? Pega aquele montante que você pagaria lá no final do ano, divide ele por 12 e vai juntando esse dinheiro ao longo dos meses do ano para que quando você chegar lá, naquele último mês, você já tenha esse dinheiro. Então, coloque esse dinheiro como uma despesa fixa e não espere para pagar aquele montante grande somente lá no final do ano. Então, entender a lidar, como lidar bem com essas receitas e com essas despesas, principalmente as fixas e variáveis, né, vai fazer com que você consiga lidar melhor com o seu dinheiro, olhar para essas despesas de forma mais organizada, de forma mais fria, entre aspas, e também tirar mais resultado disso para que essas despesas, né, os custos diminuam e você consiga aumentar as suas receitas. Simplesmente por isso. Número 5, aprender como funcionam os impostos e as taxas. Muitas vezes a gente não tem saco, não quer, não se envolve, deixa tudo para o contador e acaba pagando algumas contas que a gente nem pergunta, né? Principalmente pagando alguns impostos, algo que simplesmente chega para a gente. Muitas vezes o nosso contador tem várias contas, ele não consegue conversar de maneira próxima com você, que é o cliente dele, e desde o início ele não teve a oportunidade de te explicar que aquela taxa é por aquele motivo, que aquele imposto que você está pagando está aumentando por conta disso. Então, utilize muito bem o seu contador para conversar com ele e ver quais são os impostos, as taxas, tudo aquilo que você paga, para você entender por que você paga. E qual é o montante que você paga? Como é que você poderia, inclusive, reduzir isso? Tributações, quanto mais a gente ganha, se você não estiver sonegando, obviamente, mais você vai pagar, principalmente de imposto de renda, e você tem que fazer isso de uma forma correta. E é o contador a pessoa mais indicada para te ajudar a resolver esse tema e te explicar quais são os caminhos, né, o que você tem que fazer para pagar os impostos da maneira correta. E ter um contador muito bom é muito importante, porque, obviamente, você vai precisar de um profissional muito bom e com conhecimento para te explicar e fazer você ter os resultados que você deseja. Então, como é que funcionam os impostos, as taxas, todas as tributações que você vai pagar, é muito importante você aprender. Número 6, como fazer o seu fluxo de caixa. Né? Muita gente delega 100% dessa parte financeira para alguém na empresa, ou porque não quer fazer, ou porque não tem conhecimento, mas nós, empresários, não podemos nos ser pegos de surpresa e não saber lidar com a parte financeira, né, da nossa empresa. E fazer um fluxo de caixa é a coisa mais básica e mais simples do mundo, mas teoricamente, por mais simples que seja, tem muita gente que não gosta e acaba, né, tendo uma certa repulsa por fazer aquilo. Não seja essa pessoa. Né? Eu também não sou o maior fã da parte financeira, mas eu aprendi a gostar por aprender a fazer e ter que fazer, tanto para a minha empresa quanto para ensinar para alguns clientes. Né? Não é a matéria, vamos dizer assim, né? A parte financeira a que eu mais amo. Né? Se eu pudesse fazer outra coisa, eu preferiria fazer outra coisa, mas como eu ensino, como eu preciso mostrar como eu faço, como eu preciso mostrar como é que deve ser feito, eu aprendi a gostar, né? Mesmo não amando, não sendo a última coisa que eu faria na vida, mas eu preciso, né, saber lidar, e você também, com o fluxo de caixa para você saber o que entra, o que sai, contas a pagar, contas a receber, toda essa parte, né, de quando a gente lida com a estratégia financeira, a gente projeta isso para um ano, como é que vai ficar isso no dia a dia?
como é que eu lido com as minhas contas no dia a dia para eu fechar o mês da forma positiva e fazer um balanço mensal de tudo aquilo que foi, poder olhar o indicador, aprender a ler um gráfico e uma série de coisas. Esse é o sexto. E o sétimo, que está ligado ao sexto, é aprender a ler e interpretar um demonstrativo de resultados, que hoje a gente chama de DRE. Demonstrativo de resultado nada mais é do que, se for feito numa planilha, né, a maioria das vezes é feito numa planilha, ou tem sistema que inclusive mostra isso, são resultados, né, que saem do fechamento mensal da sua empresa e que você vê lá quais foram os resultados, qual é a margem de lucro, tanto em reais quanto em margem, em percentual, quais são as contas a pagar que você ainda possui, as contas a receber que você ainda possui, quais são as contas que você que mais foram caras, quais foram as despesas que você mais teve, quais foram as maiores receitas que você teve, e uma série de outros indicadores, né? No meu caso, para os meus clientes, eu dou uma planilha de fluxo de caixa e demonstrativo de resultado, que faz as duas coisas ao mesmo tempo, que teoricamente a gente preenche somente com informações diárias e ela, né, a planilha por si só já me dá automaticamente no fim do mês um demonstrativo do resultado mensal para que eu possa analisar e tomar a decisão correta para usar o dinheiro da empresa da forma mais adequada. A minha oitava dica para você é para você aprender a enxergar as possibilidades de reduzir as despesas. Uma coisa é a gente saber o que são despesas, o que são receitas e saber dentro das despesas o que são as fixas e as variáveis. Outra coisa é saber enxergar as possibilidades de reduzir essas despesas. Isso a gente não enxerga somente olhando para o número, né? A gente acha que aquele número lá está alto, então quanto é que eu consigo cortar? Não, é enxergar desperdícios nos seus processos, né? É olhar para as atividades, ver aquilo que está te custando muito caro e aquilo que está causando aquela despesa. E também, obviamente, o número vai te ajudar, sim, mas quais são das atividades que você está fazendo que te custam algo que realmente agregam valor, inclusive de terceiros, de prestadores de serviço, contas que você paga? Será que você precisa pagar o pacote de internet que você está pagando, por exemplo? Será que você precisa fazer tanto de investimento em marketing, ou será que você precisaria até mais? Enfim, reduzir despesas eu preciso entender não só do número em si, mas os detalhes da conta e os desperdícios que possivelmente estão em volta daquela despesa que estão fazendo ela aumentar. E a gente tem muitas atividades que não agregam valor no nosso dia a dia e que a gente consegue reduzir, e que essas atividades com certeza estão ligadas a algo que gera alguma despesa para você e para o seu negócio. Então, aprender a enxergar e reduzir despesas é muito importante. Número 9, aprender a investir o que sobra de forma a ter um rendimento futuro ou um capital para a sua aposentadoria. Uma coisa é que tem um capital de giro para a empresa, né, uma reserva que você possa utilizar. Outra coisa é pegar daquele prolabore que você tirou, né, que teoricamente é um lucro da empresa, faz parte, né, deve fazer parte aí das suas despesas fixas, o seu prolabore mensal, e utilizar parte dele para você mesmo, para o seu dia a dia, para suas contas, para tudo aquilo que você precisa para viver, e uma parte desse prolabore pensar num plano de aposentadoria, mesmo que você não pague particular, que salvo se você puder, obviamente melhor, mas se você puder investir esse dinheiro de alguma forma que você possa utilizar desse dinheiro no futuro para a sua aposentadoria, é importante. Nós, empresários, a gente não pode simplesmente depender do INSS ou ficar achando que mais tarde eu vou conseguir ganhar dinheiro e não vou precisar juntar agora. Pelo contrário, a gente pode passar por doenças, a gente pode passar por situações complicadas, e se a gente não tiver o famoso pé de meia lá na frente, principalmente quando a gente estiver velho, mais debilitado, com necessidades financeiras maiores, obviamente, né? Vai precisar de remédio, com certeza. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, trabalhar aí para juntar uma grana daquilo que sobra do seu prolabore para que você tenha rendimentos futuros, né? Ou seja, você possa usufruir, inclusive, desse dinheiro em formato de investimento ou de um plano de aposentadoria, é primordial para você. Número 10, sempre pagar você primeiro. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, não sei quantos anos, que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, ou Clason. Ele fala de diversos conceitos, né? É um livro que antigo, mas que os seus conceitos estão muito
presentes até hoje, né? E uma das coisas que ele fala muito importantes que eu guardei do livro é para você se pagar primeiro. Quando você paga primeiro a você, né? A gente geralmente tem a mania ou o costume, não, primeiro eu vou pagar os funcionários, as contas e tal, não sei o quê. Ok, pensar dessa forma é assumir os compromissos das dívidas, entre aspas, que a gente fez, sejam elas fixas ou variáveis, né, dessas despesas que a gente tem mensalmente. Mas se a gente só coloca isso em primeiro lugar, a gente deixa de se automotivar, se autovalorizar e poder trazer para dentro até do nosso próprio mindset o valor que aquele dinheiro, daquele trabalho, de tudo aquilo que você fez tem para você. Então, pague a você primeiro, pague as suas contas, obviamente, pague as suas dívidas, as suas despesas fixas e variáveis, claro, mas pague você primeiro. Fazendo isso, você vai ter a chance de trabalhar o seu próprio mindset e ter mais motivação, mesmo que você não esteja ganhando ou retirando aí, né, um prolabore que seja o prolabore que você sonha. Mas pagando a você primeiro, você vai ter certeza de que tudo aquilo que você fez valeu a pena, você vai mudar o seu mindset, vai ter um ar melhor e maior de merecimento e vai trabalhar muito mais motivado. E por último, a 11ª dica é valorizar, obviamente, o seu dinheiro e aproveitar mais a sua vida. Tem muita gente, e eu já passei por isso, confesso para vocês, que vive em função de juntar algo ou pagar contas, e a gente muitas vezes passa 12, 15, várias horas na empresa e esquece de aproveitar aquilo que a gente ganhou. Não espere, pessoal, momentos da sua vida passar ou chegar, como esse da pandemia, que muita gente está passando, inclusive, problemas de saúde, vendo entes queridos irem embora, amigos ficando doentes e tendo a possibilidade de falecer. Eu tive 2 ex-consultores do IOPEX que faleceram, infelizmente. Quando a gente passa por problemas assim, né, e até fiz um post outro dia no Instagram, das coisas que a gente realmente, como a gente valoriza as coisas, né, um gráfico ali. Se você não conhece o meu Instagram, gevandrobarros.mentoria, vai lá, tem um gráfico lá que eu fiz que é bem interessante, porque a gente só dá valor realmente para as coisas quando a gente perde, ou a gente dá mais valor, bem mais valor para as coisas quando a gente perde, né? Ter um parente por perto todos os dias, poder visitá-lo e tal, a gente muitas vezes não dá valor, principalmente pais, mães e pessoas que são muito importantes, irmãos, enfim, bons amigos, bons momentos, fazer as coisas que a gente gosta. Gente, o dinheiro está aí para a gente gastar, né? Ninguém vai levar algo, seja o dinheiro em espécie ou algo de material, para outra vida, né? Até onde eu saiba, isso não é possível ainda. Então, aproveite a sua vida, aproveite o seu dinheiro, gaste moderadamente aquilo que você gostaria e aquilo que você pode para te fazer feliz, porque só juntar dinheiro para o futuro não vai resolver e também não vai garantir que as possibilidades das coisas que você fez hoje para trazer a sua felicidade hoje e que você está construindo para o futuro possam vir também do seu dinheiro, que você tenha certeza de que você está utilizando o dinheiro para ser feliz de forma sábia, mas para a sua felicidade e para a felicidade dos seus. Sua mãe, seu pai, seus filhos, para você, sua esposa, enfim, para aqueles que você acha que devam usufruir aí de tudo aquilo que você vem conquistando também em função do seu dinheiro. Então, aprenda a valorizar o seu dinheiro, aprenda que ter esse merecimento daquilo que você tanto trabalha e também aproveitar a sua vida, porque você com certeza merece. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aí o seu joinha, se inscrever no canal, obviamente, compartilhar os vídeos caso você possa e queira. Eu fico por aqui, então. Desejo, obviamente, muita saúde aí para todo mundo e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.